Oi, pessoas, tudo certo por aí? Eu me chamo Ana Paula, sou advogada, coach de bem-estar e felicidade e hoje eu venho compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Algumas pessoas às vezes me pedem para compartilhar um pouco de histórias que aconteceram comigo e eu vou compartilhar hoje uma história que podia ter sido trágica, mas foi cômica. Bom, eu era adolescente e eu podia só sair para dançar uma vez no mês e eu amava sair para dançar. E geralmente meu pai me buscava, sabe? Porque ele tinha um pouquinho de medo de eu pegar ônibus pra ir sozinha, né? Pra casa e tal. E naquele dia em especial, eu ia dormir na casa de uma amiga. Então, meu pai não foi me buscar e a gente ia de ônibus pra casa dela. E os ônibus, eles costumavam, né? Na época, se eu não me engano, o primeiro ônibus era 4 ou 4:30 da manhã. E aí, como era o último ônibus da noite era, se não me engano, 11:30, e aí o próximo só 4:30 da manhã. Então era um espaço muito grande e pessoas que já estavam cansadas, né? Acabava acumulando muita gente no ponto de ônibus nesse horário por ser o primeiro ônibus, né? E aí foi o que aconteceu. Tinha muita gente no ponto de ônibus na hora que o ônibus parou e eu me perdi da minha amiga. E aí eu entrei no ônibus e ela não. E eu percebi isso, tipo, como eu tinha me perdido dela e a gente ia pegar o ônibus juntas, eu pensei, vou entrar, né, encontrar ela lá dentro do ônibus. Só que quando eu entrei e olhei pela janelinha, a minha amiga tava na parte de baixo, lá embaixo, assim. E aí o ônibus começou a andar. E eu pensei, meu Deus. E agora? Eu não tinha dinheiro, gente, para descer e pegar o próximo ônibus, né? Pegar um outro ônibus, até porque levava 1 hora para ter o próximo. Então, eu pensei, eu vou até a casa dela e espero ela lá, né? Quer dizer, na casa dela, entre aspas, porque eu não podia chegar na casa dela sem ela, né? Imagina o que a mãe dela ia pensar, eu chegando e ela não. Aí, nesse meio tempo, a gente já tinha celular, né, nessa época. E aí eu mandei um SMS, porque era SMS nessa época. E aí mandei um SMS pra ela, tal, e a gente combinou dela pegar, claro, o próximo ônibus, porque ela achou que eu não tinha embarcado naquele ali, né? E aí, beleza, desci e fiquei na rua principal onde passava esse ônibus, né? Porque eu pensei, a rua que a minha amiga morava era uma rua de pouco movimento, então eu fiquei com um pouquinho de medo porque 4 e pouco da manhã ainda era meio escuro, assim, né? E aí, eu fiquei sentada no ponto de ônibus esperando o próximo ônibus. Só que eu tava super sozinha, né? E, gente, nunca demorou tanto pra chegar um ônibus na minha vida, eu acho. Por eu estar, né, sozinha, tava com um pouco de medo, assim, por estar lá e tal. E aí, e no máximo que tinha de coisas para fazer no celular era o jogo da cobrinha, assim, a maior interação que se tinha, né? Porque não se tinha internet assim. Meu celular nem tinha internet, né? Para começar, na verdade. E aí fiquei lá esperando tal. E aí nesse meio tempo aconteceu de passar um carro e parar do outro lado da rua. Meu, gente, a hora que eu vi esse carro me deu muito medo, porque só tava eu, né, nesse ponto de ônibus. E aí, não sei se ele pensou que eu tava fazendo ponto, não sei o que essa pessoa tava pensando nessa hora, né? Mas enfim, quando eu vi, eu achei assim, né, que achei não. Quando, tipo, passou, não sei se foi um carro, alguma coisa, que essa pessoa não atravessou a rua. Ela parou o carro, saiu do carro e não conseguiu atravessar imediatamente. Quando eu vi isso, eu pedi assim, eu lembro que eu pensei, meu Deus, por favor, meu Deus, me protege, por favor, eu não sabia o que fazer, né? Porque, como só tinha eu, muito provavelmente essa pessoa tava atravessando a rua, porque eu tava lá, né, do outro lado. Vinha falar comigo, né, sei lá. E aí, nisso, gente, eu não sei no que você acredita, mas eu acredito muito em Deus, muito, e eu acho assim que Deus me mandou
a coisa certa pra me salvar naquela hora, que do nada me aparece uma mulher de bicicleta. Ela tava indo trabalhar, 4h pouco da manhã, né? E aí, eu sei lá, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Eu me sentei, eu me joguei na garupa dessa mulher e falei pra ela, pelo amor de Deus, me deixa eu sentar na tua garupa. Na verdade, eu já tava sentada. Eu não sei nem como. Tipo, uma coisa muito de Deus. Tipo, muito de Deus mesmo. Porque assim, gente, eu sou muito desastrada. Eu sentei na garupa dela em movimento. Não derrubei essa mulher, não caímos de bicicleta, nada. A mulher permitiu, né? Tipo, ela se assustou, claro, inicialmente, né? Mas assim, daí eu falei assim pra ela, já te explico, pelo amor de Deus. Aí tá, daí ela continuou pedalando comigo, né, atrás. Daí falei pra ela, né, que tinha uma pessoa. Aí mostrei pra ela, disse, olha, aquele cara ali parou de carro, não sei o que. Fiquei com medo que ele atravessasse a rua, né, e tal. E ela disse, não, fica tranquila que eu vou pedalando, tu vai ficando ali e tal. E aí, depois que ele viu que eu embarquei na bicicleta da mulher, o cara entrou no carro e foi embora. E aí, um pouco mais pra frente, pedi pra ela, né? Eu disse, não pode me deixar aqui, beleza? Agradeci muito, né? Ela foi um anjo, assim, eu não sei mais quem ela é, nunca mais a vi, mas se você estiver assistindo e foi você que me deu a carona, olha, sou muito grata, com certeza você foi um anjo na minha vida. E aí eu saí, né, desci da bicicleta da mulher, agradeci, e aí voltei pro ponto de ônibus, mas eu fiquei escondida, tipo, na parte de trás, né, do ponto de ônibus, porque eu fiquei daí com medo de ficar ali na frente. Eu ficava lá pelo menos escondida, ninguém me via, até a minha amiga chegar, que foi 1 hora depois. Né, nessa hora já devia ter passado uma meia hora, né, da hora que eu tinha chegado lá e tal. Mas assim, foi um susto e tanto, né, mas graças a Deus, hoje assim, eu lembro como um momento até engraçado pela situação, assim, de ter me jogado em cima da bicicleta da mulher, né, de uma pessoa estranha, assim, do nada, mas sou extremamente grata, né, por Deus ter mandado aquela mulher de bicicleta pra mim, pra me salvar daquela situação, e a mensagem, né, dessa situação em especial e, na verdade, de qualquer situação, é a gente sempre tentar extrair algum aprendizado, né, alguma lição. Eu jamais, hoje, né, me colocaria em risco como me coloquei naquela situação, porque assim, a gente não... Sabe assim, eu não fiquei imaginando o que poderia acontecer se eu estivesse lá sozinha. Fiquei com um pouquinho de medo na época, assim, mas não passava pela minha cabeça o risco que eu tava correndo lá, sentada sozinha, né? Até acontecer o que aconteceu daquele cara parar. Então, em tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa perceber as lições, né, daquilo. Então, sempre que acontecer algo na sua vida, né, algo que seja, talvez às vezes um pouco assustador, né, como por exemplo foi o que aconteceu ali com a minha história e tal, é sempre a gente extrair que lição que a gente pode extrair daquela situação, quais os aprendizados, né, porque tudo que a gente vivencia é uma oportunidade para que a gente possa aprender. Super beijo, obrigada por estar até aqui. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e aciona o sininho. Até mais!